Bom, senhores e senhoras, depois da brilhante exposição do meu amigo Bernardo Api, vocês vão ouvir uma exposição mais simples, fundada mais na razão prática de quem há 45 anos vem estudando esse assunto e gastou 16 anos de sua vida como secretário de Receita e de Fazenda. Primeiramente, eu queria abrir com uma frase de André Gide. Todas as coisas já foram ditas, mas, como às vezes ninguém escuta, é sempre preciso recomeçar. É isso que eu tenho tentado fazer nesses 45 anos. Bom, sobre sistemas tributários. Eu queria falar um pouquinho sobre o sistema tributário de um modo geral. Primeiro, fazer a distinção entre complexidade e operabilidade. Se diz que o sistema tributário é complexo. Então, eu trago uma novidade. Todos os sistemas tributários são complexos. E, para isso, eu trago o testemunho de Klaus Tieck, na sua monumental opúscula Moral Tributária do Contribuinte e do Estado, citando também dois outros notáveis tributaristas alemães, Paul Kirchhoff e Klaus Vogel, onde diz, desde a Primeira Guerra Mundial, os sistemas ficaram complexos porque as relações ficaram complexas. E eles têm que reproduzir a complexidade. Mas portanto, complexidade é atributo inerente ao fenômeno. Eu não vou simplificar uma coisa que, de fato, é complexa. Agora, distinto disso é a operabilidade. Eu uso sempre um exemplo muito trivial para distinguir uma coisa da outra. O ato de respirar é um ato extremamente complexo. Ele recruta músculos, sangue, cérebro e tudo mais, mas muito fácil. Todos estão respirando aqui. Relógio é um dispositivo extremamente simples. Agora, é muito difícil consertá-lo. Só um relojoeiro conserta. Então, preciso distinguir operabilidade e complexidade. Portanto, interessa ao operador, ao usuário, a operabilidade. Eu consigo operar? Sim. Então, a complexidade é do fenômeno. Eu não conseguiria ter uma pretensão reducionista inadequada para o fenômeno. Segundo ponto é a inexistência de paradigmas tributários. Então, um perigo fazer transposição acrítica de modelos tributários. Os sistemas tributários são modelados por circunstâncias locais e históricas. E tem que chamar a atenção, para usar até uma frase do Darwin, preciso compreender que diferenças não são imperfeições. São diferenças. E, eventualmente, pode ser até um achado. A diferença pode ser um elemento para atrair. Segunda parte, a gente precisa se conformar que todo sistema tributário é imperfeito. Então, apontar imperfeições do sistema tributário é uma tarefa relativamente fácil. Porque o sistema tributário não resulta de maquete, não é uma maquete, não resulta de um aplicativo, nem atividade de moscopista. Ela resulta de conflitos. Conflitos de interesse, conflitos de razão. E é assim que se constrói os sistemas tributários. Ninguém chega aqui, eu tenho um sistema tributário e os senhores aceitam. Não, senhor. O senhor vai passar no parlamento, vai discutir a matéria e, certamente, como dizia o meu amigo Mário Henrique Simas, quando você manda uma emenda constitucional, a única certeza que você tem é quanto ao encaminhamento. Quanto ao resto, você não tem certeza nenhuma do que vai acontecer. Porque vão se apresentar os conflitos ali. Todas as vezes que se apresentou uma emenda constitucional em matéria tributária, no meu tempo, piorou o sistema. Porque é ali que o lobby entra para dizer, aqui não mexe na minha parte. E tem força, e ele existe. Então, essas coisas têm que ser feitas com muita prudência. Eu gosto de uma frase do Helmut Schroeder, o político alemão, aplicando ao sistema tributário, o sistema tributário deve ser cuidado com aquela mesma prudência com que os porcos espinhos fazem sexo. Um extremo cuidado para saber o que vai acontecer. Sistema tributário tem que ser resiliente. Não cabe concessões a dogmatismos em virtude da enorme e permanente incerteza das circunstâncias econômicas. E também falar que os sistemas tributários integram o sistema tributário o atributo de extrafiscalidade, que pode ser razoável e pode ser abusiva. Competição fiscal. Competição fiscal existe desde que existe imposto. E vai continuar existindo. E está havendo agora. Agora está um momento até de explosão de uma competição fiscal que não cabe fazer aqui um juízo se lista ou ilícita no plano internacional. O Celso Ming, num artigo que publicou no Estado de São Paulo,
na sua coluna domingo, chamou do buraco negro tributário. Assim, tamanha confusão que está no mundo inteiro sobre isso. A distinção é que há competição fiscal lícita e a competição fiscal ilícita. A competição fiscal ilícita é a competição contra a legem. Essa é a guerra fiscal. Então, quando algumas pessoas perguntam, em relação ao ICMS, eu falo do ICMS, não de outro tributo, deve haver competição fiscal? Alguns dizem sim, outros dizem não. Eu sou mais prático. Eu vou na Constituição, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G. Diz, lei complementar vai disciplinar a concessão e revogação de incentivos, isenções e benefícios fiscais. Logo, existe. Não dá para desconhecer o fato como existente. Outras hipóteses deixam a fiscalidade abusiva. Políticas públicas de restrição ao consumo, sem tomar em conta que o estímulo não intencional à atividade econômica ilegal. Eu vou tentar deter o consumo, cuidado que pode dar contrabando. E você deu um tiro no pé. Também correção de desigualdade de renda sem considerar a mobilidade dos fatores. Veja o caso do Depardieu na França. O Hollande resolveu disparar com as alíquotas, assumiu o domicílio russo. Depardieu é russo, o maior ícone do cinema francês. Então, as pessoas se mexem. Uma das maiores hipocrisias do direito tributário é a expressão sujeito passivo. Ele não tem nada de passivo. Devia ser sujeito buliçoso, sujeito inquieto. Você diz, eu quero que você faça isso. Ele diz, não, senhor, eu vou fazer uma coisa completamente diferente. E, como foi mencionado aqui por Bernardo Api, tem que considerar a possibilidade de correção, por exemplo, de desigualdade de renda por meio do gasto público. Sobre a reforma tributária, sistemas tributários ficam obsoletos. E essa obsolescência é motivação para a reforma tributária. Isso pode decorrer de fatores endógenos, abundância de exceções, como todos os doutrinadores mencionam, a extrafiscalidade abusiva, a que eu fiz alusão, e fatores exógenos, mudança no ambiente econômico, especialmente no plano internacional. Eu entendo que não há uma reforma tributária, mas reformas tributárias. E reforma tributária é um processo. Ela acontece todo dia, sobretudo e quando convém que o sistema seja resiliente. Ainda sobre reforma tributária, os custos e riscos das mudanças tributárias abrangentes. Primeiro é a exacerbação de conflitos, que a experiência mostra que todas as vezes dá impasse, não uma vez só. Segundo, a possibilidade real, extremamente real, de introdução de normas inconvenientes ou inadequadas em virtude da ação de lobbies, ação que não se compadece com o interesse público. A imprevisibilidade das repercussões, que somente são aferíveis com massa real. Eu uso toda a minha experiência para dizer, eu não tenho a certeza, eu não sei o que é que ele vai fazer, o contribuinte. Portanto, eu posso fazer alguma estimativa. Efeitos diferenciados sobre a arrecadação e sobre contribuintes. No limite, mudanças abrangentes pode assumir um caráter aventureiro. E eu chamo a atenção, estabilidade normativa e segurança jurídica são os fatores determinantes para o investimento privado. Eu faço um parêntese aqui. Eu escrevi um artigo a semana passada, chamando a atenção desses aspectos, e fiz, talvez até um pouco tocado por uma situação que eu estava administrando. Eu estava concluindo um parecer sobre a impropriedade de um lançamento para um contribuinte no valor de 9 bilhões de reais. Eu falo 9 bilhões, eu não falei milhões. Então, você tem isso é um problema. É um problema gravíssimo. E meu entendimento, de outras pessoas também, é que não são 9 bilhões, é zero. Não é perto, não tem um erro, não. É erro completo, erro absoluto. Quer dizer, isso produz insegurança. Bom, dito isso, eu fiz uma pretensão aqui de uma taxonomia das reformas tributárias. E eu segreguei nas reformas disruptivas e as reformas estratégicas. As reformas disruptivas têm a pretensão de mudanças abrangentes, sem tomar em conta a exacerbação de conflitos, custos e riscos de mudança. Elas são sedutoras, porque valorizam a estética tributária. Elas são bonitas. Usualmente são claudicantes em relação a anteprojeto de alteração legislativa. Como é que faz a mudança? Como é que fica essa vírgula?
O demônio, como se sabe, mora nos parágrafos. A especificação de alíquotas e base de cálculo, quais são? E quais são as repercussões sobre vinculações de receita, regime tributário especiais e federalismo fiscal? Eu contraponho isso com as reformas estratégicas, que se vale do conceito de engenharias parcelares de Karl Popper e do que Santiago Dantas falava em relação ao direito civil. Ele dizia que o direito civil é o campo das transformações lentas, das aquisições lentas, das transformações aluvionais. É um meio caminho entre a reforma disruptiva e o imobilismo. Tem caráter realista e pragmático. Identifica problema e formula respectivas soluções, com preferência por soluções que não demandem mudanças legislativas custosas. Tem um problema no PIS/COFINS, uma questão relacionada com reconhecimento de direitos creditórios na semática não cumulativa de insumos. Esse assunto se resolve com instrução normativa. Não precisa outra coisa, não. Decorre de um erro na instrução normativa. É um erro em um artigo, em um parágrafo. Se tirar uma palavra, aí já se resolveu metade do problema. Mas quem está resolvendo isso é o STJ. Um esboço de uma reforma estratégica, tributária estratégica no Brasil. Eu separei em duas categorias. Enfermidades tributárias curáveis e enfermidades tributárias graves, porém também curáveis. O ICMS e suas difusões, o PIS/COFINS e suas difusões, e a fronteira entre o ICMS e ISS. Essas são as questões centrais, no meu modo de entender. E as tributárias graves, os litígios, as indeterminações conceituais. Eu sei que não existe um determinismo conceitual, porque desde a letra da lei atua a sua interpretação, se constrói, portanto, um conceito. Mas ele não pode ser exagerado. Ele não pode significar qualquer coisa. O burocratismo e o processo tributário. Eu vou fazer uma rápida alusão, porque esse assunto foi abordado aqui, noutra perspectiva, é claro, por ali colocar alguma coisa ali, que eu não sei o que é. Censuraram o meu texto. Não foi essa a intenção. Vamos riscar este item da sua lista. Censuraram o meu texto. Isso foi o Beca que assumiu o controle do computador. É possível. Por pensamento, é nova economia. Pois é. Então, eu acho... O problema da guerra fiscal é problema? É. A Lei Complementar 160 do agosto do ano passado é um caminho. Não é uma coisa muito bem feita, não. Aliás, em outras palavras, é muito mal feita, mas é uma pista. Acumulação de crédito, esse é um problema grave. Nós colocamos na Constituição que o ICMS é não cumulativo e acumulamos bilhões de créditos. O princípio do destino pode piorar. Isso. Alíquotas, redução de base de cálculo e regimes especiais. Sim, a grande diversidade. Agora, eu vou lembrar uma coisa que eu acho que pouca gente sabe. O ICMS, o ICM, de quem descende o ICMS, ele tem alíquota única. Artigo 24, parágrafo 4º da Constituição de 67. Eu administrei ICM, como o colega Ângelo Castelo Branco ali, era alíquota única. A alíquota é de 14%, no Brasil inteiro. Como houve um problema na operação interestadual, a engenharia tributária brasileira inventou a redução de base de cálculo, que só era aplicável em operações interestaduais. Era assim que funcionava. E os problemas eram os mesmos. Do outro lado, também, a gente fala assim, e havia conexão entre IPI e ICM? Sim, havia. Qualquer medida tomada no IPI produzia resultado também no ICM. Tá? Era a chamada isenção heterônima, que foi vedada na Constituição de 88. Tá? Mas como, às vezes, não queria que uma coisa acontecesse, nós sempre inventamos coisas. Inventamos a alíquota zero. Que a alíquota zero não é isenção, é a alíquota zero, ainda que tenha o mesmo efeito econômico. Quer dizer, então essas coisas já existiram. Há um desnecessário litígio sobre direitos creditórios de insumos. O STJ já decidiu sobre isso, quer dizer, uma impropriedade de não conseguir entender a formulação
da sistemática não cumulativa do PIS/COFINS, pensando que está no modelo imposto contra imposto, quando é base contra base. E sendo base contra base, não podia ser nunca um critério do IPI. E foi esse critério do IPI foi introduzido por uma instituição normativa. E todo problema resultou daí. E a revisão dos regimes especiais. Fronteira do ICMS e ISS. Eu não vou explorar, isso foi já explorado aqui por API, porque eu vou falar um pouco mais das outras coisas que não foram abordadas. Os grandes litígios no Brasil. Os grandes litígios do Brasil são todos resolvíveis. Não se quer resolver. Dedutibilidade ágil e tributação desvinculada no exterior. Isso é um enorme litígio. Mas resolução facílima. Não tem. E temos indeterminações conceituais que não pode chegar ao nível que chegou no Brasil. O conceito de indenização, utilizada para remunerar pessoas. Quer dizer, a indenização virou um instrumento de remuneração. Assim, auxílio moradia de juiz, é indenização. Indenização de quê, meu Deus? Não sei. Você está restabelecendo, restaurando que patrimônio? Não faço ideia. Mas é bom que faça assim, porque senão, não paga, sendo indenização, não paga imposto. Responsabilidade solidária de sócios, dissolução irregular de empresas, substituição tributária, que era uma coisa muito discreta e tomou uma dimensão que não deve tomar. E, sobretudo, e aí eu me sinto um pouco culpado, o planejamento tributário abusivo. Esses são problemas gravíssimos. O burocratismo. Bernard Api fez menção aqui a um dado, eu vou citar um outro que eu acho mais contundente, Bernard. Numa lista de 190 países, sobre quanto à facilidade para pagar impostos, o Brasil está na 184º lugar. Eu coloquei o nome dos países nos quais o Brasil está à frente, para você ver quais são. República do Congo, República Democrática do Congo está melhor. A República do Congo, só. Bolívia, República Centro-Africana, Chad, Venezuela e Somália. É equivalente, eu fiz uma comparação, olhando o ranking de futebol da FIFA, ao papel que tem a equipe de Bermuda. O Brasil é a Bermuda dessa matéria. Então, um projeto de mitigação do burocratismo tributário. Essas questões é que pesam no cumprimento de obrigações. Cadastro único. O Brasil é o último país do mundo que não tem cadastro único. O contribuinte é repartido em 3 partes, lei federal, estadual e municipal. É o caso da Santíssima Trindade tributária. Simplificar processo para abertura e fechamento de empresa. Eliminar certidão negativa. Eu, falando com o meu cardiologista, perguntei se ele me dava uma certidão de saúde válida por 6 meses. Ele disse que na pergunta seguinte mandava para o psiquiatra. Que é onde eu comecei a tomar o caminho. Pois bem, no Brasil tem certidão negativa do futuro. Essa certidão negativa, todos conhecem isso, vale por 6 meses, não é assim? Certidão parecia que ser do passado, mas é do futuro. Agora, pior, diz o seguinte, você precisa ter uma certidão negativa para poder contratar com o serviço público, para receber incentivo ou qualquer outra coisa. Mas para que isso, meu Deus? Quer dizer, então passa a ser um instrumento de sanção política, que é isso que o Supremo disse, isso é sanção política. Então, assim, por que não permitir que contrate e faça uma retenção no pagamento? Não me parece mais simples que eu digo assim, o senhor está devendo, não, eu quero receber o dinheiro, mas não pode trabalhar. Se vire. Quer dizer, é uma coisa completamente, um arcaísmo completamente obsoleto. Isso é a metade do tempo da administração tributária e metade do tempo dos contribuintes que têm que contratar com o serviço público. Está só nesse itemzinho aí. Compensação universal. Obrigação de consolidar anualmente a legislação. Está no CTN, no artigo 212, mas não tem sanção. Então, ninguém cumpre. E fixação de prazo para a resposta à demanda da administração tributária. Crise do contencioso tributário brasileiro. Disputas tributárias no Brasil, inclusive os créditos inscritos em dívida ativa, representam 50% do PIB. Nós estamos falando de 3 trilhões e 300 bilhões, que já está completamente desatualizado, porque esse é o dado da semana passada, e, portanto, como isso cresce de maneira avassaladora, quer dizer, você não faz ideia. Disputas judiciais das 30 maiores empresas de capital aberto do Brasil respondem por 1/3 do respectivo valor de mercado. Está se aproximando do esgotamento da disponibilidade da gestão financeira brasileira para oferecimento de garantia bancária nos litígios tributários judiciais. Eu explico.
Quando sai do administrativo, passa para o judicial, é necessário garantia ou fiança. Não tem mais dinheiro para fiança. 90%. Os órgãos de julgamento administrativo estão numa crise permanente. No Brasil, nós temos um modelo, o modelo nosso, que é um modelo herdado de Mussolini, introduzido em 1932, que isso é o modelo sentado na paridade da representação, uma paridade onde tem um presidente, que é sempre do físico, que tem voto de qualidade. Então, como eu disse, nós demos uma contribuição para a teoria dos números, paridade com número ímpar. Sempre fica ímpar. Sabe? Então, portanto, uma situação... E pior ainda, como é só de um lado, é uma roleta viciada. E quando der o problema e se quiser recorrer ao judiciário, você não tem dinheiro. Como é que alguém vai oferecer garantia de um lançamento de 9 bilhões? Como é que faz? A firma vai quebrar. Pior, quando ele é completamente improcedente. Não é um pouco, não é completamente. Uns dados do CNJ, os mais recentes, eu integro o Conselho Consultivo do CNJ e retirei lá. Os processos de execução fiscal, dado mais recente, que são de 2016, são 30,4 milhões de processos de execução fiscal. De execução fiscal, não é litígio tributário, não. Esse é um pedaço da história. De um total de 80 milhões de processos. 38% desse processo. Eu fiz um exercíciozinho bobo. Disse, vamos supor que não ingresse mais nenhuma ação de execução fiscal. É uma hipótese completamente absurda, né? Bastante. Mas só para admitir. Quanto tempo eu acabo, supondo que siga no mesmo ritmo de julgamento, quanto tempo eu levo para acabar o estoque? 12 anos. Quer dizer, isso é um problema mortal. Prazos médios para a resolução de litígios. No processo administrativo fiscal, 8 anos. Execução, 8 anos. Controvérsias tributárias constitucionais, 15 a 20 anos. É aí que está o rolo. Esse é que é o problema sério que existe. O atual modelo de processo tributário brasileiro esgotou-se. Bom, eu pensei em trazermos ideia de solução para isso. E eu vou falar rapidamente, até porque o meu tempo está se esgotando. Previsão constitucional para a edição de leis complementares relativas à delegação de competência do processo administrativo. E a instituição do Código do Processo Tributário nós não temos. Nós estamos com a mesma estrutura da República Velha, onde os códigos eram estaduais. Com o Estado Novo, nós passamos a ter o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil. O Código de Processo Tributário não existe. Existem tantos códigos quanto existem entes federativos. Na maioria não tem nada. Órgão de julgamento administrativo, que tem que ser estruturado em instância única, vinculado ao Ministério da Justiça, obviamente aqui na União, integrado por servidores concursados para essa finalidade, como já é em Pernambuco, com competência para julgar lançamentos, fazer gradação de penalidades e solucionar consultas. Pernambuco sempre na vanguarda do progresso. Sim, sem dúvida. Eu gosto muito quando reconhecem isso. A integração entre os processos tributários, administrativo e judicial. A parte vencida na instância administrativa pode requerer a revisão da decisão nela proferida diretamente aos tribunais e assegurada a suspensão de exigibilidade de crédito, o que elimina a necessidade da garantia. E aí cria uma coisa importante, cria responsabilidade no lançamento. Cuidado, se fizer um lançamento de 9 bilhões, você pode pagar a sucumbência. Se houver integração, sim. E onde é que vem isso? Essa ideia não é minha, é de Gilberto Liocanto, e depois foi secundado também por Geraldo Ataliba e Gustavo Miguel, e estava na Constituição anterior. Eu estou reproduzindo o que está escrito na Constituição anterior. Bom, e por que isso não foi para frente? Porque foi introduzido pela via errada. Ela veio com um pacote de abril e ficou estigmatizado, que era a reforma do judiciário. Possibilidade de impugnação do lançamento também pode ser feita à justiça, mas tem um detalhe. Justiça e administração seguem para o mesmo tribunal. Portanto, o tribunal aperfeiçoa definitivamente o crédito. É claro que sem prejuízo da adoção das chamadas dos métodos alternativos de resolução do litígio, como mediação, conciliação, arbitragem. Bom, ao fazer isso, eu não preciso mais da execução fiscal judicial. Aí eu tiro 30 milhões de processos da justiça.
Por quê? Porque o crédito já foi resolvido. Foi resolvido num tribunal. Se foi resolvido num tribunal, não vai mandar para a primeira instância para discutir o que o tribunal decidiu. E, então, um órgão fazendário especializado com competência para efetivar transações, parcelar a dívida, protestar título, penhorar bens, implementar dação em pagamento, securitizar crédito, compensar compulsoriamente créditos tributários, com créditos tributários escritos em dívida ativa, com precatórios, título da dívida pública, prejuízos, créditos acumulados, etc. Evidentemente que a execução fiscal pela via administrativa não elide a possibilidade de ir à justiça no caso de abusividade ou de erro. Esse é um problema sério. O controle difuso de constitucionalidade. Controle difuso de constitucionalidade, para quem não conhece, é a possibilidade de questionar a constitucionalidade das matérias na primeira instância. É controle democrático. Isso foi, no Brasil, surgiu com a República, e reproduzindo um instituto americano. Com uma diferença, né? Nos Estados Unidos, na Constituição não tem nada em matéria tributária. A nossa, não. O nosso capítulo de tributação da Constituição tem mais palavras do que a Constituição americana. Nós temos mais dispositivos tratando da matéria tributária na Constituição do que artigos na Constituição. Eu contei 250 e parei. Eu digo que está bom, que são os 250 artigos da Constituição. Um enorme lapso de controle difuso de constitucionalidade entre as decisões de primeira instância e as do Supremo Tribunal Federal. Está há 15 a 20 anos. Nós passamos 52 anos para dizer o que é faturamento. E definiu errado ainda. Que é mais grave. Definiu errado. Falou que faturamento não pode incluir o ICMS, porque no ICMS ele está fazendo mero trânsito contábil. Ora, e o ISS e todo o resto? E também o pagamento de salário, a conclusão que traria é que o único imposto possível é sobre o lucro. Bom, virtuais conflitos entre o controle difuso e os princípios de isonomia e de prevenção de desvios tributários concorrenciais, o artigo 146A. Um contribuinte vai a juízo, consegue o reconhecimento de inconstitucionalidade de determinada matéria. O concorrente dele também vai em juízo e não consegue. Estão concorrendo. Um paga, o outro não paga. Leva 15 a 20 anos para resolver essa questão, que ela vai ser resolvida em recurso extraordinário no Supremo, cuja julgamento é imprevisível, completamente imprevisível. Não há nenhuma garantia quanto à constitucionalidade de qualquer modelo tributário. Uma saída que eu imaginei para resolver isso, mas eu não tenho segurança absoluta, foi a instituição do incidente de constitucionalidade. Tal sorte, quando houvesse uma decisão dessa natureza, houvesse o recurso direto da primeira instância para o Supremo. Algumas inacabadas propostas de reforma de amplo processo e procedimentos. Existe material já andando sobre isso. A PEC 112, a PEC 57, a Lei Complementar 406. Essa 406 e 57 foram produzidas no âmbito da Comissão de Jurídica para a Desburocratização, da qual faço parte, e coordenei esse trabalho, juntamente com o Leandro Pausen, desembargador Leandro Pausen, agora ele está mexendo com o negócio de Lava Jato, está no outro ramo, Eduardo Maneira, Heleno Torres, Maria Queiroz e outros que participaram diretamente do assunto. É uma violência pedir para você concluir em 3 minutos? Depende. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu cheguei numa idade que eu não respeito mais isso, não. Você pode colocar o que você quiser aí. Então, assim... Eu vou atender, eu vou tentar ser abreviado. Bom, isso vale para Bernard, que é novo ainda, né? Para mim não vale mais, não. Então, já existem normas. Agora, precisa de projeto de lei de transação para resolução de grande litígio. Precisa fazer uma reforma dos conceitos que estão no Código Tributário. Sem resolver essas coisas, você não resolve nada. Qualquer conceito que você coloca, ela é questionável. Bom, o que é que eu penso sobre a reforma tributária no Brasil? Deve assumir caráter estratégico, focalizando problemas específicos, sem pretensões demasiado ambiciosas e conferindo prioridade ao processo e aos procedimentos tributários. Deve atentar para as grandes transformações que estão ocorrendo no mundo contemporâneo. Globalização, quarta revolução industrial, moeda virtual, inteligência artificial, novas matrizes energéticas e comunicações, novas formas de trabalho, novos modelos de determinação de preços, cadeias de valor, etc. BEPS,
que é um programa chancelado pelo G20 e de responsabilidade da OCDE, cujos relatórios finais mesmo, vão sair em 2020, mas estão acontecendo coisas. E a reforma tributária em curso em outros países. Nos Estados Unidos, isso que é chamado de reforma Trump, que não é bem Trump, Trump só tinha uma página, esse tem 500 páginas, esse é um saco de gatos. Tem pedaço do Partido Democrata, Partido Republicano, Trump, tudo que você possa imaginar. E da qual, às vezes, as pessoas, nós conversamos antes, eu Bernard e Sérgio, as pessoas às vezes, olha, houve uma redução de alíquota. Eu repito sempre, ninguém paga alíquota, paga imposto. Então, alíquota, e qual a base de cálculo? A base de cálculo eu não sei, então não sabe nada. Então, porque empresas existem, eu falo porque são fatos públicos, como a Coca-Cola vai pagar 2,8 bilhões de dólares a mais por conta da redução de alíquota. Não por isso, evidentemente, mas por causa da alteração da base de cálculo. A Anheuser-Busch InBev vai pagar mais de 3 bilhões de dólares anuais de impostos. Outros vão diminuir. Aparentemente, na média, diminui. Diminui. Mas não significa dizer que necessariamente diminui para qualquer um, depende do caso. As ameaças que Trump está fazendo à concentração de venda no varejo, é o caso da Amazon. Ele anunciou uma tributação específica, só anunciar isto deu uma queda no valor patrimonial da Amazon de 31 bilhões de dólares no mercado. A França, a instituição do imposto sobre grandes fortunas, ainda que tenha criado um chamado imposto sobre a fortuna imobiliária, que é um imposto patrimonial desnecessário, ruim, mas, de qualquer maneira, diferente. A União Europeia, com as medidas de retaliação a paraísos fiscais, enfim, saiu a relação, a blacklist e a grey list dos paraísos fiscais em dezembro do ano passado, da União Europeia, o que nós já tínhamos feito aqui há mais de 20 anos passados, sabe? Uma lista, mas que não define com clareza quais seriam essas medidas de retaliação. E este mês, na Europa, foi criado o Turnover Tax, o imposto sobre a receita bruta, sobre as empresas de comunicação digital. Mais ou menos reproduzindo o que a Itália já tinha feito, chamado Google Tax. Nós tivemos uma exposição sobre o que é isto. Eu não me convenci muito sobre a factibilidade da base de cálculo. Não estou seguro que seja viável, não. Mas, enfim, está autorizada a criação. Na Itália, é uma proposta de criação de imposto único integrando imposto de renda da pessoa física e jurídica. Isso de quê? Essa integra o programa de governo da coligação, que foi majoritária na Itália. Mas na Itália ninguém sabe o que é que acontece. Pode acontecer qualquer coisa, inclusive nada. E eu lembro aquela frase famosa de Mussolini, governar o povo italiano não é uma tarefa difícil, é apenas inútil. Bom, Reino Unido e Argentina, redução de alíquotas do imposto de renda. A sensação que eu tenho é que nós estamos no limiar de muitas mudanças tributárias, que eu não sei precisamente para onde vai. E para cumprir os 3 minutos, mostrando que termino sendo gentil, eu vou concluir citando uma frase do meu amigo Humberto Ávila, professor titular de Direito Tributário da USP, e que eu reputo talvez a mais privilegiada cabeça na área tributária, particularmente no campo da filosofia do direito tributário. Humberto, em palestra realizada em Lisboa, agora no começo do mês, no 6º Fórum Jurídico de Lisboa, ele disse: o que está acontecendo no Supremo? O julgador não gosta da regra? Azar da regra. Sabe-se lá com que critério? Se não reabilitarmos as regras para limitar a participação do intérprete e para controlar o poder, vamos eliminar o caráter normativo do direito. Muito obrigado.